Eu gostaria de dar a paz do Senhor Jesus para os meus irmãos e compartilhar com meus irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, aleluia, e lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Amém? Glória a Deus. Querida e amada igreja, ouvintes da palavra do Senhor. Eu estava estudando esses dias atrás sobre a psicologia humana. E estudando sobre a psicologia humana, eu vi que Freud tinha dado uma declaração que o homem, na sua psicologia, ele é composto do ego, do superego e do id. Bem, o que seria o ego? O ego é aquilo que a gente deseja fazer. Em outras palavras, é aquilo que nós maquinamos em nossa mente em executar. O que nós queremos ser, o que nós queremos fazer. O superego é aquilo que nos dá ânimo a fazer. Vai que é bom, faça mesmo. O superego. E o id é o nosso tribunal da nossa consciência. É aquilo que fala, não faça porque é errado. É o nosso tribunal dentro da nossa consciência. Ele compara como um cavalo. O cavalo, o cavaleiro e a rédea. O ego é o cavaleiro que quer conduzir o cavalo. O superego é o cavalo que, sem controle, ele faz coisas que não devem ser feitas, colocando-nos em risco. E o id é a rédea, aquilo que domina o cavalo. Então, na psicologia, Freud, na psicanálise, ele ensina isso. E agora, eu comparando esta psicologia de Freud, nós temos corpo, alma, espírito. O Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, que Ele passa a habitar em nosso corpo, Ele influencia no nosso id. Já que por natureza o nosso id faz parte da nossa consciência, do nosso tribunal, do nosso juízo, o Espírito Santo, ele passa a interferir no nosso id. A carne quer fazer, a alma acha bom, mas o nosso id, que o Espírito Santo atua no nosso id, ele fala, não faça, que é problema. Não faça, que é pecado. Cuidado com seu belido. Cuidado com seus desejos. Então, na tricotomia do homem, o espírito do homem, ele é sujeito, nesta hora, ao Espírito Santo. E olhando aqui a palavra que Jesus falou para Pedro, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, o canto do galo é o título dessa mensagem. O canto do galo é o despertar da nossa consciência. Foi no canto do galo que a consciência de Pedro se despertou. Pedro não era ainda convertido. Pedro, ele seguia Jesus. Pedro, ele andava com Jesus. Pedro viu os milagres de Jesus. Mas ainda faltava alguma coisa para Pedro. Nós lembramos que ao mesmo tempo que Pedro era usado por Deus, de repente Pedro se voltava e não era usado por Deus. Um dia Jesus fez uma pergunta: que os homens dizem que eu sou?
Uns falaram, Senhor, uns dizem que o Senhor é um profeta. Outro diz que o Senhor é um mestre. E tu, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e fala, graças dou ao Pai, porque revelaste a Pedro pelo seu Espírito. Naquele momento, Pedro foi usado pelo Espírito Santo. Mas passado algum tempo, Jesus falando que ia para a cruz, Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, eu vou contigo até a morte. Todos vão te negar, mas eu não vou te negar. E Pedro falou, Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás pediu para que ele se acirandasse contigo, eu intercedi por ti. Então Pedro seguia Jesus, mas Pedro achava que ele era o bambambam. Bam, bam. A sua autoestima estava em alta, porque ele falou, todos podem desviar, todos podem te deixar de te seguir, vão te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E quando naquela noite fatídica prenderam a Jesus, Pedro já entrou na carne, decepou a orelha do soldado. Depois Pedro, quando Jesus foi levado ao sinédrio, Pedro seguiu de longe. Olha o risco de seguir Jesus de longe. Muitos seguem Jesus de longe. Muitos deixam de servir a Jesus dentro da igreja, no dia a dia. Segue Jesus de longe. Mas nós temos que aproximar mais de Jesus. Orar mais junto com Jesus. E Pedro seguiu Jesus de longe. Antes ele tinha falado que todos iam negar, todos iam fugir. Ele não. Mas na hora do pega, ele foi escondidinho, longe, seguindo a Jesus. Agora Pedro ele senta na roda dos escarnecedores para esquentar lá na fogueira. E ali vem as perguntas para Pedro, tu és um galileu? Tu anda com ele? Pedro, eu não conheço ele. Por 3 vezes, Pedro sentou na roda dos escarnecedores. Para ele não tinha problema. Ele achava que ele era o bambambam, bam, bam, que jamais ele iria negar, mas aí sim, agora ele pega e fala, eu não conheço ele. E quando Pedro disse que não conhecia Jesus, por 3 vezes, irmãos, o galo cantou. O galo cantou e Jesus agora saindo do sinédrio. Os olhos de Jesus se cruzaram com o olho de Pedro. O que aconteceu? Pedro chorou copiosamente, arrependido. O canto do galo despertou a consciência de Pedro. Eu quero perguntar para você, essa mensagem é muito curta, mas onde é que o galo cantou na sua vida? O galo um dia cantou na minha vida. O canto do galo despertou a minha consciência e eu chorei amargamente, arrependi de todos os meus pecados. Eu já dei a mensagem sobre a minha conversão. O galo cantou na sua vida? Aonde o galo cantou na sua vida? Aonde o galo ainda está cantando na sua vida? Onde é que está o despertar da sua consciência? Que você possa meditar nesta palavra e não achar que você é super-homem, que todos podem abandonar menos você, que todos podem julgar menos você, porque você tem a mesma matéria, o mesmo DNA de Pedro. O galo cantou. E agora lá na frente, depois da ressurreição de Jesus, que ele manda todos ir para a Galileia. Quando chega na Galileia, Pedro está pescando com os discípulos. Voltou para a pesca. E Jesus do lado de lá chamou eles. Estava lá Jesus assando um peixinho.
E quando Pedro reconhece a Jesus, ele atravessa aquela distância a nado. E Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me ama mesmo, Pedro? Tu sabes que eu te amo. Ali houve a conversão genuína de Pedro. Ali Pedro declara para Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Que nós possamos ouvir o canto do galo na nossa consciência. Essa madrugada eu estava dormindo e eu ouvi o canto do galo. O galo cantou e eu lembrei dessa passagem. O canto do galo. É o despertar da nossa consciência. O Espírito Santo, quando nós arrependemos do nosso pecado, ele influencia no nosso corpo, alma e espírito. Somos regenerados pelo Espírito Santo. O galo cantou na sua vida? Quando foi? Lembra? Lembra? E se você ainda não ouviu o canto do galo, ouça a palavra do Senhor, porque Jesus, ele quer restaurar a sua consciência. Gostaria de orar por você nesta hora e por mim. Coloca a mão no seu coração, vamos orar para que Deus nos dê a oportunidade de ouvir sempre, quando nós pecarmos, o canto do galo. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante da Tua palavra. Pedimos a Ti nesta hora que Tu nos dê mais uma oportunidade de arrependimento, Senhor. Caso nós pecamos contra Ti no falar, no pensar, pecados por omissão, que Tu venha nos perdoar nossos pecados, nos dá uma nova oportunidade e que a nossa consciência seja restaurada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, agora eu não tenho palavras no meu vernáculo para orar a Ti, Senhor. Mas eu peço, meu Pai, que o Senhor vá na casa de cada crente, de cada irmão, que ouvir esta palavra e venha despertar a consciência de cada um, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma e que batiza no Espírito Santo. Nesta noite, nesta tarde, eu te peço, em nome de Jesus, cura as enfermidades do teu povo, a enfermidade da alma, gera no nosso coração o bálsamo de Gileade, o bálsamo para sermos curados. Em nome de Jesus, é o que eu te peço nesta hora. Cura a enfermidade da carne, cura a enfermidade da alma, Senhor, no nome de Jesus, e regenera o nosso espírito, para que possamos te servir da melhor maneira possível, Senhor. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, por a oportunidade de ouvir a palavra. Eu peço para vocês, meus irmãos, que vocês venham compartilhar esta mensagem, muito simples, muito curta, mas é o que Deus me deu. É o que Deus me deu, irmãos. Então compartilhe, inscreva no meu canal e tenham acesso a outras mensagens que Deus me deu. Muito obrigado. Em nome de Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Louvado seja o seu nome.